João 6, do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos ver a cena que é muito famosa, um milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Aliás, este e o outro milagre do capítulo 6, que fala sobre Jesus andar sobre o mar, são os 2 únicos milagres que os 4 evangelhos registram. Aliás, o Jesus andando sobre o mar, João registra, porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes. Há muitas coisas que se repetem, eles seguem mais ou menos a mesma cronologia. O evangelho de João, que o Espírito Santo inspira João para escrever no final do 1º século, e ele passa a dar uma visão do verdadeiro sentido espiritual da vinda de Jesus, da ação de Jesus, e o objetivo principal de tudo que Jesus fez, inclusive dos milagres que ele fez, não foi deixar a multidão num bem bom, não foi matar fome ou fazer as pessoas serem mais felizes aqui na terra. Jesus veio principalmente para ser o Salvador e fazer com que as pessoas, através da fé, pudessem ter a esperança de vida eterna, porque só na eternidade é que teremos a felicidade de verdade. Mas neste mundo, e isso o Evangelho de João mostra, Jesus interfere, Deus interfere através de Cristo, nas situações consideradas difíceis, para mostrar o seu poder, para nos ensinar lições. Todos os milagres que Jesus realizou são pedagógicos. Eles têm a finalidade de ensinar alguma coisa. E este milagre também. E a gente vê, e quando nós lemos, nós não vamos ler o texto inteiro agora, mas estaremos lendo alguns textos, os versículos 1 até o 4 estão aí. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. O monte perto do lago. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus supre as nossas necessidades. É a primeira grande lição que este milagre nos ensina. E quando encontramos isso, a gente passa a entender por que Jesus vai para esse lado do mar. O mar que é chamado Mar da Galileia é também conhecido até hoje como Lago de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades é uma cidade que foi fundada por um dos Herodes para homenagear o imperador Tibério. Por isso ela tem esse nome e até hoje existe a cidade com esse nome. E algumas vezes o chamado Lago da Galileia, que é considerado um mar, porque é um verdadeiro mar numa região semidesértica, e ele é chamado também de Lago de Tiberíades, vamos encontrar esse nome. Jesus Cristo se cansou, porque todos nós nos cansamos, e uma das coisas que Jesus nos ensina é que a gente tem que descansar. De vez em quando a gente tem que dar uma parada. E Jesus fez isso com seus discípulos. Eles vão para o lado leste do lago, é a região conhecida até hoje como as colinas de Golã, ou as montanhas de Golã. Mas quando eles chegam lá, uma multidão tinha seguido Jesus. Ele tinha feito, e ele realiza ali, Mateus, Marcos, Lucas vão registrar, milagres, ainda cura enfermos. Agora, a multidão vê Jesus apenas como operador de milagres, um curandeiro. Ela busca ele apenas como alguém que pode ajudá-la nas suas necessidades imediatas. Buscando apenas coisas, curas, vão buscar sinais e até espetáculos, porque achavam que Jesus fazia tudo isso. Diversão, até isso as pessoas procuravam em Jesus. Uma diversão espiritual, alguns diriam. Mas Jesus passa a ensinar à medida que cura os enfermos. E ele nos ensina como divino provedor que ele se importa com as nossas necessidades e nos atende segundo a sua imensa bondade. Ele vê aquela multidão como ovelhas sem pastor, perdidos. Nós somos perdidos até hoje. Quem se considera achado, sem Jesus, está mais perdido ainda. No mundo nós nascemos perdidos porque nascemos em pecado, fora do propósito original de Deus, por isso esse mundo não é o mundo ideal de Deus, e Deus nunca pode ser culpado de nada. Deus não pode ser culpado de pandemia,
Deus não pode ser culpado do desastre do seu casamento. Deus não pode ser culpado do vício do seu filho. Tudo Deus deu e fez perfeito. O pecado arruinou. E tudo que nós colhemos neste mundo de ruim é consequência do pecado, é culpa minha e sua, é culpa do ser humano, é culpa da humanidade. Mas Jesus sempre nos olha com olhar de misericórdia. E mesmo que muitas vezes nos aproximemos de Jesus, atrás de coisas materiais, ainda assim Ele tem misericórdia. Ele entende a nossa fraqueza e limitação, como Ele entende a fraqueza e limitação das pessoas. E Ele continua, como naquela época fez milagres também. Os versículos 5 e 7, que são os versículos a seguir. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Chegava mais gente. E já estava tarde. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Jesus nos ensina a verdadeira fé. Jesus já sabia das necessidades daqueles que estavam chegando. Jesus nunca é pego de surpresa, Ele sabe das suas necessidades. Antes mesmo de você orar, Ele já sabe o que você precisa. E na verdade, Ele sabe melhor do que você. Por isso, você pede tudo o que você quer, Ele vai dar tudo o que você precisa. Nem sempre o que você pede é o que você precisa. Ele sabe o que a gente precisa. Jesus aproveita a ocasião e coloca Filipe em prova, um dos seus discípulos. Ele nos coloca, de vez em quando ele faz uns testes conosco. Ele nos faz refletir, quer que a gente pense. Onde compraremos pães para que comam? E Filipe fala, mas como? Como? O problema não é onde, mas como. Para atender essa grande multidão, Filipe acha que Jesus estava ficando meio louco. Às vezes a gente acha que Deus está meio louco. Quando Ele permite certas coisas que a gente acha que são bobagens, ou quando Ele põe desafios para nós, que nós achamos que são grandes demais para nós. E nós queremos achar isso, e Filipe também achou isso. Como é que a gente vai atender essa grande multidão? A gente vai precisar de pelo menos 200 denários, daqueles valores. Esse dinheiro nós não temos. Filipe era muito bom em economia. Ele sabia muito bem calcular os valores para constatar que havia um grande abismo entre a receita e as despesas. É importante nós fazermos e planejarmos. Mas, no quesito fé, Filipe foi reprovado. Ele não tinha nenhuma visão espiritual. Ele só viu o problema, mas não divisou a solução. Ele só viu a limitação humana, mas não a onipotência divina. Há um comentarista que diz corretamente que a resposta de Filipe revela o fato de que ele pôde pensar somente na esfera do mercado, no mundo natural. E isso nós fazemos a maioria das vezes. E nos desesperamos muitas vezes porque o nosso olhar é assim. A gente só enxerga a solução humana. E o problema, focamos demais no problema às vezes. 1 denário era o pagamento de um dia para um trabalhador comum. 200 representavam 8 meses de salário. Na mente pragmática de Filipe, eles estavam lidando com um problema sem solução. Havia uma multidão faminta, num lugar deserto, numa hora avançada, sem comida, sem dinheiro e sem lugar para comprar alimento. Na maioria das vezes, nós também temos uma visão espiritual muito curta. Dizemos que somos crentes, mas não cremos de verdade. Focamos no problema e esquecemos de olhar para a solução, que está em e está com Cristo Jesus, que é todo-poderoso Salvador. Salvador das nossas almas, mas Salvador das nossas vidas, no dia a dia. Do versículo 8 ao versículo 9, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus deu e nos dá responsabilidades. Ele entra em cena para informar que Jesus, que no meio da multidão tinha um rapaz com aquela provisão pequenininha, que era dele, particular. Mas esse menino colocou à disposição, ele deve ter visto o problema e colocou o que ele tinha. Ele mesmo, tomado pela lógica, deu seu parecer. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos, para que mais de 15 mil pessoas, eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Eram pães de cevada. Cevada era usado para alimentar os animais. E só
esse quarto evangelho, o evangelho de João, é que ele vai especificar que eram pães de cevada, que eram os pães pobres, da classe pobre. Era coisa de pior qualidade. Bruce diz que outros evangelistas usam a palavra comum para peixe, que é ictus, mas João chama de opsária, e ele dá a qualidade dos peixes, eram peixes pequenos. Normalmente eram salgados para dar um certo sabor ao pão. Mas pelo tamanho da multidão, essa pequena refeição nem seria digna de nota. André menciona apenas para mostrar que não havia o suficiente para tantas pessoas famintas. Mas para o propósito do Senhor Jesus, isso era mais do que suficiente. Se Felipe acentua a falta de dinheiro para alimentar a multidão, André destaca a pequena provisão disponível para alimentar tanta gente. Nenhum dos dois conseguiu discernir e entender a disposição de Jesus para resolver o problema. Quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos ou das nossas capacidades e a grandeza dos desafios, nós podemos entrar em desespero. Jamais poderemos atender às demandas das multidões, nem às vezes às demandas da nossa família, se nós confiarmos apenas nos nossos próprios recursos. O milagre de Deus ocorre quando o homem reconhece a sua falência. Quando você diz, estou falido, eu não tenho o que fazer, aí Deus pode operar. Eles tinham um déficit imenso, os discípulos tinham. Era um orçamento desfavorável. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. O rapaz entregou o seu lanche a André, que o levou a Jesus, e Jesus o multiplicou. O rapaz, não podemos fazer o milagre, mas nós podemos levar o problema, o que nós temos, às mãos de Jesus. O pouco nas mãos de Deus é muito mais do que você pode imaginar. Charles Swindoll diz que Deus não nos chama para prover a sua obra. Essa é a responsabilidade dele. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que sejam apenas alguns pães e peixes. Ele é quem vai cuidar da multiplicação. Coloque o que você tem nas mãos de Jesus. Ele multiplica. Coloca com fé, coloca com amor. Coloca se desprendendo disso. Uma pessoa uma vez falou para mim, pastor, eu nem tenho coragem de devolver o meu dízimo, porque é tão pouquinho. E eu lembrei para aquela pessoa a oferta de uma viúva, que a Bíblia faz questão de destacar que era muito pobre, que deu 3 moedinhas e o que ela deu era tudo que ela tinha. E ela é enaltecida, essa história até hoje é repetida, eu tenho certeza que Deus supriu as suas necessidades. Coloca o pouco que você tem, a sua pouca capacidade e toda a sua incapacidade nas mãos de Jesus. Ele multiplica. Agora, o versículo 10 é bem interessante. Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva, muita grama naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Contando mulheres e crianças, dá quase 15.000. Agora, uma lição que Jesus ensina, ele nos ensina a sermos organizados. Ele fez questão de separar em grupos. Ele fez questão de mandar o pessoal se assentar. Ele não falou, olha o pão aqui, ia um bocado de gente morrer. Mas Jesus organizou. E ele nos ensina a lição da organização. De vez em quando alguém se depara na leitura da Bíblia anual, com aqueles textos, principalmente no Pentateuco, nos primeiros 5 livros, que dá os detalhes da construção, dá quanto media a coluna, quanto media a cortina, como era bordada aquela cortina, os desenhos. E tem gente que fala, mas o que eu aprendo com isso? O que espiritual tem nisso? Isso é profundamente espiritual. Acima de tudo, demonstra, além de todo o simbolismo que existe em cada um daqueles detalhes, demonstra que Deus é organizado e Ele quer que nós sejamos também. Confiar no poder de Deus não significa desprezar planejamento. Provérbios 16 diz que nós planejamos o nosso coração, mas é Deus quem determina os caminhos. Mas nós temos que planejar. Nós temos que ter planos, nós temos que ter sonhos. Só que temos que colocar nas mãos de Deus. Temos que consultar ao Senhor antes de tentar realizar qualquer coisa.
A obra de Deus precisa ser feita com ordem e decência. Uma multidão sem organização pode causar imensos transtornos, sobretudo uma multidão faminta como aquela. Planejamento e organização é o exemplo que Jesus Cristo deixa para os seus discípulos no passado e para nós no presente. Temos que seguir os passos do Mestre em todas as áreas da nossa vida, nas questões pessoais, na nossa família. Temos que planejar também. Muitos casais com problemas porque não se planejam financeiramente, porque não tem um orçamento. Isso cabe a nós. Deus vai fazer o milagre. Ele faz o milagre a partir do seu trabalho, a partir daquilo que você vai fazer. Você tem que iniciar. E é isso que aconteceu aqui. Jesus mostra que os homens tinham que fazer. Nós somos cooperadores com Deus, cooperadores de Deus. Ele faz, mas eu tomo iniciativa. E planejamento cabe a mim. Planejar o orçamento familiar, eu tenho que fazer. Fazer contas, eu tenho que fazer. Ele não vai fazer no meu lugar. Ele não é minha calculadora. Eu tenho que ser. Eu tenho tantos recursos para fazer. O casal tem que conversar, a família tem que planejar. Antes de você começar qualquer coisa, você tem que planejar. Agora, quando tratamos das atividades na profissão também, nas atividades escolares, mas principalmente quando tratamos das atividades relacionadas com a Igreja do Senhor, com a obra de Deus nesse mundo. Por isso, como igreja, nós temos os nossos planejamentos. Temos uma reunião mensal da liderança para conversarmos, para planejarmos, para orarmos acerca daquilo que queremos fazer. Colocamos na presença de Deus, mas a nossa parte cabe a nós fazermos. Deus é organizado e Ele quer que nós, seus discípulos, sejamos também. Essa é a lição também que Ele deixa aqui. O versículo 11. Vamos ler juntos esse versículo? Em casa também você leia. Ele é a chave. Então, vamos ler? Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. Jesus multiplica a partir do que lhe é dado. Mas Jesus Cristo mostra o que nós temos que fazer em todo o tempo: agradecer a Deus por tudo, pelo muito e pelo pouco. O Lar Batista de Crianças hoje tem sido muito abençoado porque fizeram vários convênios. O Lar Batista de Crianças, uma instituição ligada às igrejas batistas do estado de São Paulo. Mas no início eles não tinham os convênios com prefeituras, com os governos estaduais, e dependiam apenas das ofertas. E o coordenador do lar, na época, me contou a história em que eles tinham mais de 100 crianças, na época ainda que era um orfanato, e um dia, quando eles foram arrumar tudo, a pessoa responsável pela cozinha chegou para ele e falou: irmão, nós não temos pão. Irmão Rosa, esse irmão Rosa foi membro aqui de nossa igreja, é o pai do pastor Ogair Rosa. E ele ficou assim, conversou com a esposa dele, uma crente fiel ao Senhor, e ela falou: põe as crianças sentadas. E ele chamou todas as crianças. Tinha chá. O chá foi colocado nas mesas. Algumas crianças olharam para ele e falaram: tio, e o pão? Ele falou: nós vamos orar. E eles oraram, e ele pediu que umas 5 crianças orassem agradecendo o pão. E as crianças foram orando. Enquanto as crianças oraram, alguém chegou correndo, falou: irmão Rosa, tem um caminhão parado lá na frente. E o homem disse se aqui é um abrigo de crianças, se aqui é um orfanato. Eu disse que sim. Então ele falou que ele veio trazer uma encomenda para a gente. O irmão Rosa foi lá, mandou abrir o portão, o caminhão chegou perto da cozinha. E quando o homem chegou, ele falou assim: olha, eu saí de manhã para distribuir isso daqui para entidades beneficentes, mas tem uma entidade que eu não estou encontrando. E está chegando a minha hora, eu tenho que acabar e entregar essa carga. Eu tenho que voltar. E disseram que aqui é o orfanato. Eu liguei lá para o meu chefe, ele falou: ó, entrega aí. E o que é? Eram pães. Foram pães que serviram para a semana inteira. Eles agradeceram a Deus sem ter, mas sabia que Deus era o provedor.
Com certeza você pode agradecer antes de ter, sabendo que Deus é o provedor, se você está fazendo o que Ele quer que você faça. Se você está sendo organizado, se você está colocando os seus planos na presença de Deus, se você está colocando o seu pouco nas mãos de Deus, devolvendo o que você tem que devolver ao Senhor, sabendo que Ele vai suprir o que não tem, porque para Ele tudo tem. Mas na hora certa Ele supre. Jesus agradeceu, eu tenho certeza que Ele estava erguendo 5 pães e 2 peixes. À medida que Ele foi repartindo, aquilo foi multiplicando. Deus dá conforme a necessidade à medida que nós nos dispomos. E Ele usou os discípulos, os 12, para servirem. E eles tinham cestos, e eles foram servindo aqueles pães. E eles foram distribuindo. E à medida que eles foram distribuindo, foi surgindo. Você tem que agir pela ordem de Deus, pelo mandamento de Deus, e Ele vai suprir à medida que você for agindo, confiando no Senhor. Sim, o milagre da multiplicação é da economia de Deus. A obra da distribuição é da responsabilidade dos discípulos. Jesus sempre tem pão com fartura para os famintos. Cabe-nos, porém, a sublime tarefa de alimentá-los. Somos cooperadores de Deus. O milagre vem de Jesus, mas nós o repartimos com a multidão. Não temos o pão, mas o distribuímos a partir das mãos de Jesus. E a nós foi dado para distribuir. Não foi dado para ficar com a gente. Bênção não é dada para você reter. Bênção é dada para você continuar. Nós sempre dizemos o quê? Quem é canal de bênção? Sabe para quê? Não para sair por aí, olha como eu sou abençoado, eu sou o crente da bênção. Mas é para você continuar sendo canal de bênção. Você vai ser abençoado à medida que você continua sendo canal de bênção. Quem é canal de bênção, vamos dizer? É abençoado para continuar sendo canal de bênção. Vamos falar a frase completa? Quem é canal de bênção é abençoado para continuar sendo canal de bênção. Versículos 12 e 13. Pronto, aqui. Volta lá. Jesus é contra o desperdício. Isso, volta um pouquinho. Vamos ler juntos? E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Jesus é contra o desperdício. A fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. Um dos problemas sérios do Brasil é desperdício. Milhões de quilos de alimentos são desperdiçados pelo povo brasileiro. E ainda tem gente passando fome no país. Água, a gente acha que é um recurso infinito que nós temos. O Brasil, graças a Deus, é provido de muita água, na maior parte do país. A parte do país que não tem água. E nós desperdiçamos quantas vezes a água. Nos preocupamos quando fica cara a conta. Mas não nos preocupamos quando a gente está só desperdiçando. Os recursos infinitos não são desculpas para desperdício. Desperdício é pecado. Quando o Senhor supre as necessidades do seu povo, há abundância, mas não pode haver desperdício. Depois que todos se fartaram, Jesus ordenou que os discípulos recolhessem os pedaços que haviam sobrado para que nada se perdesse. Muita gente pensa, como talvez alguns discípulos poderiam pensar, Jesus vai fazendo mais milagres aí. Mas eles tinham que cuidar daquilo que tinham e tinham que guardar o que receberam. Os discípulos recolhem 12 cestos cheios, um cesto para cada discípulo. Com isso, o Senhor nos ensina que, mesmo havendo fartura, o desperdício jamais é permitido. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus e não podemos jogar fora a graça de Deus. O que sobra precisa ser aproveitado. Agora, uma coisa importantíssima, nós não podemos desperdiçar o pão da vida. Às vezes nós temos tanto Cristo, que Cristo sobra nas nossas vidas, nas nossas igrejas,
e desperdiçamos tanto tempo que poderíamos estar falando de Jesus, tanto tempo que poderíamos estar compartilhando da graça de Deus, tanto tempo que poderíamos estar ajudando pessoas necessitadas. Estamos em mais uma campanha aí do agasalho. Dessa vez, nós não vamos distribuir, porque há uma emergência, a prefeitura pediu ajuda, mas nós vamos colaborar com a prefeitura e é o nosso testemunho. Eu gostaria que nós trouxéssemos coisas boas para entregarmos à prefeitura e darmos o testemunho de que nós somos povo de Deus, que entendemos que somos abençoados para abençoar e queremos cooperar com o município. No mês de agosto vamos sair novamente falando de Jesus às pessoas que são moradores de rua, porque todos os moradores de rua que eu conheço em São Caetano não estão nas ruas por problema social, estão nas ruas por dependência química. E quando nós não vamos apenas dar pão com mortadela e um pouco de chá e cobertor agora no frio. A gente vai levar uma mensagem de esperança, orar pelas pessoas e vamos também desafiar essas pessoas, se quiserem ajuda, nós nos dispomos a ajudá-los, encaminhando para um centro de recuperação. E nós temos que fazer isso. Você tem falado de Jesus, você tem compartilhado das bênçãos de Jesus, Deus tem dado bênçãos à sua vida. Você agradece a Deus, fica feliz, usa da bênção, mas você tem compartilhado dessa bênção em termos de testemunhar para outras pessoas de Jesus. Isso é que você tem que fazer com aquilo que parece que sobra às vezes na vida da gente, nas mãos da gente. Vamos compartilhar, vamos falar. Nós não podemos desperdiçar nada e nem bênçãos de Deus. Até os nossos bens, às vezes, desperdiçamos em coisas fúteis. E há tantos campos missionários necessitados, tantas obras sociais que as nossas igrejas participam, que precisam da sua colaboração, e às vezes irmãos e irmãs nossas, do nosso lado, que estão precisando da nossa ajuda também. Vamos ler o que Jesus faz? Todos. Jesus ensina a verdadeira fé, dá responsabilidades, ensina a nos organizarmos, multiplica o que lhe é dado, é contra o desperdício. Jesus é o pão da vida. Ele, quando multiplica o pão e dá o alimento à multidão, ele está ensinando que, acima de tudo, ele veio para ser o alimento das nossas vidas. Hoje celebramos a ceia do Senhor, um ato memorial. Temos que nos recordar de que Jesus é o nosso pão da vida. Mas é um pão que nos alimenta, mas não pode ficar retido em nossas mãos. Nós temos que repartir. Nós temos que compartilhar desta mensagem. Hoje é um momento para você estar pensando se você tem duvidado do suprimento de Jesus e tem sofrido por isso, ficando ansioso. Confesse a Deus esse pecado. Também é tempo de pensarmos se nós temos aprendido com Jesus nesses tempos de provação para crescermos na fé, ou temos apenas murmurado. Também é para nós pensarmos se estamos cumprindo as responsabilidades que Ele tem nos dado. A Bíblia diz que cada crente tem pelo menos um dom, isso está em 1 Pedro. Pelo menos um dom você tem. Você está servindo ao Senhor ou você está escondendo o seu talento? Você está se colocando à disposição da obra de Deus na igreja, e tem tantas coisas que a igreja faz, você não precisa só fazer aqui nos pequenos grupos, nos grupos de oração, no Desperta Débora, nos movimentos de intercessão, no evangelismo aí através dos meios de comunicação. O que você está fazendo? Peça perdão se você não tem cumprido a sua responsabilidade. Jesus nos ensina a nos organizarmos. Uma das coisas que a pandemia fez é fazer com que muita gente se organizou melhor. Você está se organizando em tudo na sua vida? Você tem feito um planejamento com a sua família? Ou muitas coisas que você está tendo problemas é porque não planeja corretamente, não se organiza. Faça planos, mas nunca deixe de colocar os seus planos na presença de Deus. Consulte o Senhor antes de começar a executá-los. Faça planos com Deus e para a glória de Deus. Jesus multiplica o que é colocado nas mãos dele. Você tem que colocar o pouco que você tem, até a sua pequena fé, coloca nas mãos de Deus. Deus vai multiplicar. Os seus poucos recursos, coloca nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar.
a sua pouca capacidade, coloca nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar. Se você não tem feito isso, é o momento de você pedir perdão e começar a fazer hoje mesmo. Jesus é contra o desperdício. Como é que tem sido lá na sua casa as coisas, mas principalmente, você não está desperdiçando muito tempo em coisas fúteis, ao invés de se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, a compartilhar da palavra de Deus? O que você está fazendo com os seus bens? Eu devolvo meu dízimo e minha oferta, mas há outras necessidades que você pode ajudar também. Em que você gasta, em que você investe aquilo que Deus tem lhe dado. O desperdício dos seus talentos, o desperdício da sua capacidade de amar. Quantas vezes desperdiçamos gastando tempo com mágoas, alimentando até desejos de vingança, planejando como é que eu vou dar o troco, quando eu deveria gastar o meu tempo pensando em como eu posso fazer o bem para aquele que me ofendeu. Cumprir a vontade de Deus, amar quem me odeia, abençoar quem me persegue, e não desperdiçar a minha energia mental e espiritual em desejos que contrariam a vontade de Deus. É hora de confessar os nossos pecados. Enquanto o grupo que vai nos conduzir nos cânticos e os diáconos vêm à frente, os diáconos que estarão ajudando na distribuição da ceia do Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos e a orar silenciosamente. Confesse a Deus, peça que o Espírito mostre pecados ainda não confessados. Sabemos que fizemos isso no início do culto. Alguns não estavam aqui. E agora, ouvindo a palavra, aquilo que o Espírito tem lhe falado, peça ao Senhor que faça você mudar. Porque só Ele pode fazer as mudanças. Mas se coloque na presença de Deus, porque Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai fazer o milagre à medida em que você entregar. Silenciosamente ore a Deus.